Shalom a todos, aliás, Shabbat Shalom para todos vocês. Meu nome é Yosef Moshe e quero te dar um bem-vindo, você que está vindo aí pelo YouTube para acompanhar a Parashá, essa Parashá maravilhosa que é a Parashá Mishpatim. Como de costume, eu espero que você tenha feito a sua oração. E como eu sempre alerto que esse estudo não venha substituir o teu estudo com a tua família, não venha substituir o teu estudo com a tua esposa, etc. Eu acho que eu já falei muito isso, então não vou mais ficar enrolando, dando esses conselhos em cada início de Parashá, né? Se você é novo por aqui, nunca assistiu um vídeo de Parashá, nunca acompanhou, saiba que nós temos um canal enorme que tem várias e várias outras Parashás que foram gravadas. Se você está acompanhando esse vídeo lá para o meio do ano de 2019, então nós provavelmente teremos mais Parashás do que essa. Então você tem um vasto conteúdo aí para estudar. Se você não sabe o que é Torá, já vou dando logo um recado. Nós temos um estudo chamado Estudos Iniciais das Escrituras, e lá é feito para as pessoas que não sabem nada de Torá. Você que reconhece, cara, olha, o Yosef, eu não sei nada de Torá. Eu nem sei que nome é esse. Nunca me ensinaram nada sobre isso. O que é isso? Né? Você que se pergunta, o que é essa tal Torá que todo mundo fica falando, judeu, povo de Israel, o que é isso? Você não sabe? Você reconhece, tem humildade para isso? Então nós temos os nossos estudos iniciais, onde eu vou passar a base para você. E depois tem mais estudos e etc. Então, o que eu aconselho? Dê uma olhada no canal, né? O canal tem muitos vídeos, dê uma olhada nele, sempre vai ter um tema aí e etc. Então vamos lá, hoje nós vamos ler a Parashá, que é a Parashá Mishpatim, e é a Parashá assim, que eu mais gosto. Tá aí, para você que tem Bíblia, a Bíblia cristã, né? Dos cristãos, que foi o João Ferreira de Almeida, o padre que escreveu, e você quer acompanhar a nossa Parashá, vai de Êxodo 21 até o capítulo 24, no verso 18, ok? Livro de Shemot em inglês, em hebraico. Então essa Parashá, pessoal, vai falar, vou dar um overview aqui para vocês. O que essa Parashá vai falar? Bom, nós vimos na Parashá passada, Moshe prepara todo aquele encontro do povo, aí vem Jetro, dá um conselho, o Jetro vai embora, converte a família dele e tal, todo aquele desenrolar de história, né, da história do povo. Aí o povo não quer mais ver o Eterno, aí fala, ô Moisés, parceirão, brotherzão, vai lá, recebe os mandamentos lá, porque a gente não está aguentando não. Esse trem é muito grande, a gente não está aguentando ver. Tem gente morrendo, ressuscitando. Tem gente que quer porque quer ver o Eterno, de curiosidade, como Nadav e Aviú, né? Que quer ver. Então, a gente não está aguentando, é melhor você ir lá receber, que o negócio aqui é assustador mesmo. Você recebe e passa pra gente. Essa foi a conclusão de todo o povo de Israel. Então agora nós vamos ver nesta Parashá justiça, literalmente. Aqui você vai ver, cara, principalmente você como eu, mora no Brasil e vive nessa injustiça. Você vai ver muitas coisas que poderiam ser aplicadas aqui no Brasil. Vai falar sobre pena de morte, vai falar essa Parashá sobre ladrão que rouba, quando é que você pode matar um ladrão, quando é que você não pode matar um ladrão. Essa Parashá vai abranger os mínimos detalhes, inclusive se você não for do povo de Israel, não estiver estudando com alguém do povo de Israel, essa Parashá, facilmente você vai ficar escandalizado. Facilmente a tua visão de gentil vai corromper o texto. Ok? Isso é muito fácil. As pessoas pegam um versículo isolado e falam, olha lá, o Eterno mandou matar o filho. Olha só que absurdo, que Deus é esse, né? Aí vai cair naquela história do Marcião, que o Deus do Antigo Testamento é ruim e o do Novo é bom, né? Então você tem que estudar com alguém do povo, como você está fazendo agora. E antes de tudo, eu quero falar para você que gosta de política, que essa vai doer no teu ouvido. Você aí que é super direita, eu sou direita, eu sou capitalista, porque tenho certeza que
o povo de Israel é capitalista. Saiba que a Torá não é capitalista. E você que é de esquerda, eu sou de esquerda. Nossa, eu sou o seguidor do... Como chama? Até esqueci. Do Karl Marx. Saiba também que a Torá não é de esquerda. A Torá não é politicamente de esquerda e nem de direita. Eu vou mostrar isso para vocês porque a Torá é a verdade. Se o capitalismo fosse a verdade, a Torá seria capitalista. Se o socialismo fosse a verdade, a Torá seria socialista. Mas a verdade não é nenhum e nem outro, tanto que os dois são extremos. E o centro é a Torá. A Torá, ela é literalmente a verdade. É o meio termo, concilia noções das duas ideologias que se aplicam ao ser humano. Então, a gente vai ver isso, né? Você que acha que qualquer motivo posso matar um bandido, você vai ver que não é bem assim que a Hashem pensa. Só lembrando que tudo que está escrito nessa paraxá, meu querido, foi entregue por Hashem. Foi entregue por Hashem. Não foi o Moshe que escreveu isso, porque o povo era assim. Não, foi escrito e entregue pelo Eterno. Muita gente esquece disso, que não foi Moisés que escreveu o Novo Testamento, foi o Eterno, o Criador. Ele está acima do tempo. Então não tem como você ver um mandamento aqui e falar que isso não se aplica mais hoje. Isso não existe. Porque se foi o Eterno que escreveu, então o Eterno está acima do tempo. Ele não tem passado, presente e futuro. Então tudo tem que valer para tudo e para todos, em todos os momentos e épocas. A verdade é uma coisa sólida. Ok? Então eu poderia falar muito mais, mas eu acho que toda a paraxá eu fico nessa enrolação aqui, 10 minutos, 20 minutos falando. Então vamos direto ao ponto hoje. Hoje o Yosef está mais... Hoje eu estou mais ao ponto, estou mais direto hoje. Então hoje não vai ter muita enrolação. Então eu já começo com esse primeiro verso aqui. Estes são os estatutos que lhe proporás. Se comprares um servo hebreu... meu Deus, a Torá fala de servidão, meu pai do céu. Eu vou explicar o motivo. 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, que é livre, né? Alforria, de graça, sem pagar nada. Por que na Torá tem escravidão? Vamos esclarecer isso lá dos primórdios. Eu ouvi um certo pastor falar aí, muito tempo atrás, isso aí eu era criança. Eu tenho apenas 23 anos, para quem não sabe. Mas nesse tempo eu tinha meus 15, 16 anos. Um pastor falou que os negros foram amaldiçoados e que todo negro é amaldiçoado. Ele falou uma besteira enorme, porque é óbvio, não precisa ser tão inteligente para saber que isso é uma mentira, né? Mas como que começou esse negócio de escravidão? Aonde começou esse negócio de servidão? Começou muito antes, muito antes do povo de Israel, para você que não sabe. Começou lá em Noar. Foi lá que começou esse negócio de escravidão. E como começou? Quando Cã chegou e viu a nudez do pai dele. Os sábios falam que Cã, né, ele era negro, ok? Ele era negro, não tem como mentir. E como é que ele ficou negro? Na Torá oral fala que na arca 3 criaturas quebraram um mandamento da arca. Qual era o mandamento? O mandamento de recato, que é, poxa, tá todo mundo aqui dentro dessa arca, tá todo mundo perto um do outro, tem mãe, filho, não tem quarto separado nessa arca, então vamos respeitar, não vamos ter relações sexuais, até porque ninguém quer ser pego tendo relação sexual. Por mais que a arca fosse grande, não tinha parede, ok? Só que acontece, 3 criaturas quebraram esse mandamento. Uma delas foi o cachorro, e ele foi punido para ser servo do ser humano, né? À toa que os cachorros foram domesticados depois de uns anos. O outro foi o corvo. E o terceiro, foi Cã. Cã teve relações com a esposa dele dentro da arca, meu querido. Dentro da arca, com o pai e a mãe perto. Tá bom? Foi uma coisa terrível, uma tremenda falta de respeito, né? Você já percebe que o Cã não era um cara legal. E por causa disso, tá escrito na Torá oral que Cã teve a sua pele escurecida. Nada além disso.
Ok? Então não quer dizer que todo negro tem que ser escravo, nada disso. Apenas teve a pele dele escurecida como marca de que transgrediu um mandamento de recato. Ok, nada além disso, nenhuma maldição, apenas escureceu a pele e acabou sendo diferente. Beleza. Só que aí Cã teve Canaã e teve outros filhos, e esses filhos eram negros. Passou um tempo, aconteceu a história da vinha. E aí Cã chamou Canaã, que era filho dele, e começou a chacotar o pai dele. Começou a chacotar Noa, falando, olha lá, tá lá o velho que serve o Eterno, olha só. E diz que foi uma coisa pesada. Tem sábios que falam aqui até que Cã quis ter relações sexuais com seu pai. Mas isso daí é uma coisa que eu não posso afirmar. Né? Mas tem sábios que falam isso. Rashi é um deles. Porém, por causa disso, como o Eterno já tinha abençoado Cã, que é o pai, não tinha como mais amaldiçoar, porque o Eterno abençoa, já era. Abençoou, meu querido, não tem mais como voltar, está abençoado. É isso que o Eterno diz. Mas então a maldição recaiu sobre o filho dele, que é Canaã. E qual que era a maldição? Que os filhos de Canaã, né, que seja bem claro, não é Cã, mas é Canaã. Os filhos de Canaã seriam servos dos filhos de Afet e dos filhos de Shem. Aqui começou a servidão. Por mais que você queira não aceitar isso, não achar isso legal, a servidão começou por causa da desobediência ao pai e à mãe. Então tira aí, você que é filho, o quanto você deve respeitar o seu pai e a sua mãe. Porque ele foi amaldiçoado e por causa disso os filhos deles tiveram que se curvar aos demais. Tanto que no mundo antigo, isso não é uma coisa que a Torá ordena, mas no mundo antigo só podia se ter escravo cananeu. Olha só para ter uma ideia. E olha que os egípcios que tinham escravos cananeus, eles eram filhos de Cã também. Mas sobre eles não recaiu, né, que é o filho de Mitzarim, que é um dos filhos de Cã, não recaiu a maldição, somente sobre Canaã, que era o primogênito de Cã. Então foi aí que começou. Ah, mas como era tratado um servo? Um servo era tratado mais ou menos como um trabalhador dos dias de hoje. Né? Os hebreus tinham que tratar os seus servos, os seus escravos, dessa forma. Você que lê o Psicologia dos Justos sabe bem disso, porque lá no Psicologia dos Justos ele fala, que é um livro que nós estamos estudando, se você não sabe, estude conosco, que fala que antes que você se sirva e coma, você primeiro deve servir os seus servos. Eles devem comer e depois você come. Então era tratado como filho. Mas é aquilo, você não tem nada. Tudo é meu e eu provejo tudo para você. Esse é o problema de ser servo. Okay? Essa é a visão judaica sobre ser servo. Então foi lá que começou a servidão. Aí o que está dizendo aqui esse verso? Está dizendo que se você comprar um servo hebreu, que não é filho de Cã, e por que ele se tornou servo? A maioria das vezes é porque ele não teve dinheiro suficiente, ou porque ele roubou alguém, né? O cara fez coisa errada, literalmente. Então, se ele roubou alguém, não tem como restituir aquele dinheiro 7 vezes mais, que é assim que a Torá ordena, ele vai se tornar servo daquela pessoa. Ou se o cara fez uma besteira, gastou todo o dinheiro em pinga, lá no barzinho, ficou sem dinheiro, vai se tornar escravo também. Ok? Assim que é a Torá. O que a Torá diz? Que ele vai servir por 7 anos. E no 7º ano, ele vai ser livre. Ok? Livre. E sem pagar nada. Sem dever nada. Mas tem uma condição para isso. E a gente vai ver mais a seguir. Então, agora que eu já dei toda essa explicação aí, eu vou ler o comentário do Rahaim, que ele diz: a Torá também quer que saibamos que o termo, quando usado como aplicável a um judeu, denota apenas um status temporário, visto que todos os judeus são permanentemente servos de Hashem. Não sei se vocês lembram, mas os judeus, depois que foram redimidos do Egito, o Eterno fala: agora vocês não vão mais ser servos do faraó, vão ser os meus servos.
Esta é uma das razões pelas quais tal servo judeu deve deixar seu mestre no 7º ano. A Torá também sugere que, a menos que um judeu tivesse violado os mandamentos da Torá, ele não se encontraria na posição de ser um escravo. Está escrito lá em Kedushim. Em particular, Kedushim 14 em particular afirma que a Torá fala de um ladrão que foi incapaz de fazer restituição e que foi vendido pelo tribunal a fim de que o produto da venda seja usado para recompensar sua vítima. Mesmo em situação discutida pela Torá, em Devarim 15, Deuteronômio, quando o sujeito se vendeu, ele não se encontrou em uma situação tão desesperada se ele não tivesse anteriormente violado a Torá de Hashem. O Rabino Ami nos diz em Shabbat 55 que as aflições sempre foram precedidas por pecados cometidos pelo indivíduo afligido. Então, acho que fica claro aqui. Eu acho que eu já expliquei isso antes de falar o comentário, então vamos para o próximo verso que eu coloquei como importante. Aí vem. Então, o seu senhor, ainda falando do servo, o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao poste. E o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, ou uma agulha, sei lá, um prego, e o servirá para sempre. Então, caso esse cara passa 7 anos e ele fica falando, olha, não quero ser livre não. Olha, a casa do Senhor tem muita coisa, tem muita comida e quero voltar para trabalhar não. Isso é uma coisa muito feia, ok? Porque o Eterno quer que o homem seja livre. O Eterno quer que o hebreu fique trabalhando, esse escravo para o outro. Ele quer que ele seja livre, para ele guardar as mitzvah, ter casa, família. O Eterno não chamou nenhum filho para a escravidão. Mas já que esse cara, né, você sabe aquela condição de escravo, eu tenho tudo na minha mão, toda a comida cai do céu, né, porque é o Senhor que vai lá e trabalha e traz a comida. Eu tenho um quarto quentinho, uma cama quentinha. Eu não quero não ser livre. Eu não quero ter que trabalhar. Tem gente que pensa assim. Então, era um ato de vergonha. O cara ir lá na frente do juiz e falar, olha, esse cara aqui, em português, claro, esse jumento aqui, ele não quer ser livre. Ele quer ficar lá na minha casa, comendo da minha comida. Ele acha legal isso. Então, tá bom, eu vou furar a orelha dele aqui na frente de todo mundo para que todos vejam que ele quer ser um escravo. Essa é a interpretação segundo o povo de Israel. E o Riscuni, sempre erra o nome desse sábio. O Riscuni, ele comenta assim: contra a porta ou batente da porta do tribunal. Encontremos um exemplo disso em Devarim 17:5. Tu deves levar esse homem às suas portas. Este procedimento é destinado a dar publicidade ao comportamento irracional desse judeu. Irracional, quer dizer, um comportamento de jumento, né? Escravo. Que todas as pessoas que passam pelo tribunal saibam quem é que preferiu a vida de escravo como um gentil escravo da vida como um israelita livre. A tradução foi do inglês, então às vezes fica meio difícil, mas ele preferiu ser escravo como gentil do que ser um livre israelita. Ele não terá chance de escapar desse status antes do próximo ano jubilar, que são 50 anos. Dependendo aí do ano que ele tiver, é menos. Mas é no máximo 50 anos. No nosso verso aqui, Rashi prefere uma explicação alegórica baseada no Merita. Ou seja, o ouvido que ouviu Hashem dizer no Monte Sinai, não roube, e que ouviu Hashem dizer, os filhos de Israel são meus escravos, precisa se lembrar disso, sendo perfurado depois de ter optado por ignorar ambas as declarações de Hashem. Quer dizer, ele ignorou te roubar, foi lá e roubou, ficou devendo, e agora está ignorando de ser escravo somente do Eterno. Agora ele quer ser escravo também do homem, né? E ele continua, né, que é o mesmo sábio, ele fala, era costume marcar alguém que não se comportara como devia, perfurando seu ouvido, e deste costume evoluiu a prática para fazer isso aos ladrões. Então você que gosta, você que é homem, gosta aí de botar um brinco, você está vendo de onde surgiu esse costume? O costume de ladrão, costume de marcar pessoas que querem ser escravas, costume de marcar gente que quer
servir os outros, não é costume de gente livre, porque gente livre obedece a Hashem e Hashem disse para não causar dano ao seu corpo. Então foi daí que surgiu esse negócio de botar brinco. Então homem colocando um brinco é uma coisa indesculpável, ok? A mulher pode até usar brinco porque a mulher serve ao homem, não tem problema. Mas e o homem? Você vai servir... de quem você está falando? Você é o bandido? Você é o ladrão? Não é à toa que esses caras que são mau caráter gostam de marcar o corpo com tatuagem, piercing, e não sei o que, blá blá blá, etc. Ok? Não é à toa isso. Então vamos continuar. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Uau! Aqui o pessoal vai se espantar. Esse pessoal que é meio... pessoal que gosta de fazer aí uma paz vai se espantar. Mas a Torá e o Eterno defendem sim a pena de morte. Ok? E o Risconi comenta esse verso falando: a razão pela qual este parágrafo segue perto e depois do parágrafo que trata de como tratar um escravo é porque a maioria dos senhores tem o hábito de bater nos escravos quando eles não executam seus deveres diligentemente. A expressão em hebraico, que eu não sei falar, mas parece ser... não sei falar, ele deve certamente ser executado por decreto do tribunal, destina-se a excluir a legislação aplicável a um escravo gentil. Ok. Você vê que o Eterno se preocupa com os escravos. Ele colocou literalmente esse verso embaixo um do outro. Quer dizer, o cara quer ser escravo, beleza. Mas se você matar ele, se você achar que você é dono da vida dele, querer executar ele, querer tratar ele como objeto, como era a escravidão aqui no Brasil antes dos negros, né? Querer literalmente tirar a vida dele, ou você fizer pouco caso dele, certamente você que é livre vai morrer. Ok? Então o Eterno diz isso de uma forma perfeita. E é lógico que isso, se fosse aplicado no Brasil, com certeza resolveria muito o problema. Né? Porque hoje o cara vai lá, mata 2, 3, 4, 5 e não tem punição para ele. Ele fica lá na prisão perpétua. Né? Se quando fica, no caso lá nos Estados Unidos, porque aqui nem tem prisão perpétua, o cara fica 8 anos, diz que cumpriu a pena de bom grado e pronto, sai. Né? Perfeitamente. É lógico e óbvio que para ter uma lei dessa aqui no Brasil, nós precisaríamos de um governo justo, de pessoas justas, de um tribunal justo, né? Porque isso faria com que não acontecesse erros, né? Como acontecia de inocente ser condenado à morte enquanto o culpado está livre, está solto. Aí depois de 30 anos vai descobrir que mataram o inocente e o culpado sempre esteve solto por aí. Então, é óbvio que sem um julgamento justo, nunca que eu vou apoiar a pena de morte no Brasil. Tem que ter uma justiça verdadeira e um julgamento justo, alguma coisa que defina. Né? Já que não tem, então não tem por que ter pena de morte. Mas a Torá defende. E qual é a forma? Às vezes você pode ficar escandalizado e falar, mas pena de morte? Poxa, o Eterno não diz que não se alegra na morte do ímpio? Não está escrito lá em Yirmiyahu? Não está escrito isso? Então como é que o Eterno pode decretar pena de morte aqui? A questão é, você tem que entender isso da seguinte forma, com a seguinte alegoria, que fica mais fácil. Imagina que o teu filho, ele está lá para botar o dedo na tomada. Ele está pertinho da tomada, com o garfo na mão, pronto para colocar. O que você vai falar para o teu filho? Se você encostar aí, eu vou te matar. Isso significa que você vai matar seu filho? Não. Mas qual é a intenção do pai e da mãe que fala isso? Eu mesmo ouvi muito isso. Qual é a intenção? De causar um medo tão grande no filho dele, que o filho dele não vai ter coragem de botar aquele garfo naquela tomada. Essa é a intenção do Eterno. A intenção do Eterno de colocar pena de morte para adultério, pena de morte para homicídio, é para mostrar, ó, filhão, não transgride isso daqui, porque a consequência é pesada. Ok? É óbvio que se alguém matasse alguém, teria que ser julgado, teria que ser investigado, como eu falei, julgamento justo. E aí sim seria executado. Executado no sentido de
perderia o direito de viver. Como era a execução? Amarrava-se um cara no chão, o acusado, no caso, não mais acusado, mas provado que ele realmente matou o próximo, pegava uma pedra grande, isso está registrado no Talmud, e se lançava essa pedra do alto no encontro do peito da pessoa, para a pessoa não ter chance de viver, não ter chance de sofrer. Literalmente a pena era perder a vida, não ter direito de perder a vida. O Eterno não se agrada que você fique torturando o cara, fique tirando, aí tira o olho, tira não sei o que, não importa o que ele fez. O Eterno não se agrada disso. O Eterno quer que a pessoa que fez o mal simplesmente perca a vida, e só. Então até esse negócio de prisão perpétua é, senão, uma tortura. Porque o cara fica a vida toda dentro de um quartinho. É melhor ele morrer, ok? Porque qual é o sentido de botar um cara a vida toda dentro de um quarto? Aprisionado com 50 mil pessoas. E ainda, quem sabe, se fosse no Brasil, ele até sai. Depois de 50 anos, sai pior do que entrou. O que adiantou? Nada. Ok? Então vamos para o próximo. Mas se alguém se ensoberbecer-se contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Vou ler de novo. Mas se alguém se ensoberbecesse contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. E o Esforno comenta: embora naquela época não existisse cidades de refúgio, contudo todo acampamento dos levitas, e não apenas a área imediata do altar, servia como refúgio. Como em Ermiarro 7:11 fala: você considera a minha casa como um covil de ladrões? O que acontece? As pessoas iam lá, né, matavam o próximo por querer. E aí, como existia aquela lei que você mesmo vai ler na Parashá, que se você matar alguém sem querer, você tem que ir para uma cidade de refúgio, e naquela época não tinha, na época que foi dado isso pela Torá, não existia ainda a cidade de refúgio, mas existia o tabernáculo. E aí quando acontecia, vamos dizer, tem dois homens na floresta, aí um corta a árvore cai na cabeça do outro e mata. Foi um homicídio não culposo. Então esse cara tem o direito de correr até o tabernáculo e ficar lá com os levitas, para evitar que a família vingue. E o Eterno ainda fala assim, que se a família vingar o sangue do parente dele, eles não serão culpados. Então o cara tem que correr para a saia do levita e ficar lá na cidade de refúgio. É isso que tem que acontecer. Só que acontece, pessoas que matavam por querer, por vontade de matar, como? Com essa tradução aqui está de uma maneira diferente, mas a tradução melhor seria assim, tramando para matar a pessoa. A pessoa vai lá, faz uma estratégia, aí ele vai vir aqui, planeja, vai lá e executa aquela pessoa. Aí o cara vai lá e corre para o templo e se agarra no altar. Olha só que legal. Então foi por isso que Jeremias, como está citando aqui, fala: vocês tornaram a minha casa a casa de oração do Eterno com um covil de ladrões. Porque agora tem um monte de gente aí que fez um monte de homicídio e está passando como se, eu não fiz nada. Por isso que o Mashiach falou isso também. O próprio Mashiach, ele falou: a minha casa será casa de orações, contudo vós a transformais em um covil de ladrões. E por que isso? Por causa dessa situação. Ok? E olha só, tem um exemplo aqui. Essa é a razão pela qual Yoav, o general de Davi, que se refugiara no templo, segurando o altar, foi arrastado e executado. Embora seja verdade que Yoav foi executado, isso foi porque ele era rebelde e não porque ele havia assassinado Avner ou Amasa. Ele tinha fugido antes que ele pudesse ser levado a julgamento. Então essa história de aos pés do altar, aos pés do levita, aos pés da cruz, isso daí não é coisa nova, pessoal. A pessoa faz algo criminoso, ela sempre corria para o templo e aí
como é que ia provar? Aí tinha os levitas que já não tinham mais o julgamento justo. Aí o cara homicida ficava lá no templo de boa, como se não tivesse feito nada, refugiado, ok? E é por isso que acontecem essas duas passagens, para você entender o contexto ali da Brit Hadashah ao Novo Testamento. Opa, sempre acontece isso, hein, né? Próximo verso. E quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. E quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe, certamente morrerá. O Riscuni, olha o tamanho da explicação dele, eu nem vou perder meu tempo explicando por mim mesmo, eu vou estar lendo toda a explicação dele. Que ele comenta, né, o verso. E se alguém amaldiçoar o seu pai, pelo que está escrito aqui, sabemos apenas que é proibido amaldiçoar o pai quando ele estiver vivo. Como sabemos que a mesma lei se aplica a pessoas que amaldiçoam seus pais postumamente, quer dizer, depois que eles morreram. A palavra em hebraico formulada no tempo presente, na formulação mais ampla possível, inclui amaldiçoá-lo em qualquer lugar, a qualquer momento, onde está o mandamento de não amaldiçoar o pai, declarado explicitamente independente da punição reservada para aqueles que o violam. O leitor é direcionado para Êxodo 22, 27. Não amaldiçoar um juiz e não amaldiçoar um líder político eleito de seu povo. Não amaldiçoar uma pessoa surda. O denominador comum nestas três proibições é que eles são partes do seu povo e que seu pai e sua mãe são similarmente não apenas seus parentes e te geraram, mas eles são partes de sua nação, uma nação santa, que é a nação de Israel. A razão pela qual a Torá interrompe essa sequência com os versículos 16, que trata do sequestro, é que a maioria das pessoas que são sequestradas são menores de idade, incapazes de defender do seu raptor. Com o resultado disso, de terem sido sequestrados e vendidos a um país estrangeiro, no caso de Yosef, filho de Jacob, eles crescerão em um país onde nem sequer conhecem seus pais e, quando se envolverem em uma discussão, provavelmente amaldiçoarão seu destino e o pai que não tiver protegido a eles. Portanto, essa inserção não é um desvio do tema que a Torá lida aqui. Bom, tem um negócio aqui na minha frente, está difícil de ler. Vou pular para cá. Como a Torá sugere que, na prática, a ocorrência desses pecados está interrelacionado através das experiências negativas na vida pelas partes que se tornam culpadas por eles. Nunca devemos perder de vista o fato de que a Torá não se dirige às pessoas perversas, pois isso seria uma perda de tempo. Que pessoa malvada notaria isso? O que a Torá fez aqui foi listar os pecados que se originam em discussões entre pessoas, algumas das quais resultam em ação violenta, outras em linguagens violentas. A honra devida a pai e mãe é baseada na honra devida ao próprio Criador. Vendo que o pai e mãe representam 2/3 de gerar cada um de nós, sendo o eterno o terceiro restante, que ajudou o pai e a mãe a produzir prógene. Portanto, amaldiçoar os pais ou amaldiçoar o eterno é parte do mesmo fenômeno. O resultado da frustração do culpado, além disso, no caso de Hashem liberar a raiva ao eliminar fisicamente, é obviamente impossível. Portanto, todos os três são tratados de maneira semelhante quando se trata de como essa liberação de raiva é tratada pela Torá. Alguns comentaristas abordam todo o nosso parágrafo como refletindo o que os nossos sábios chamam de não apenas isso, mas também isso. Portanto, não apenas uma pessoa que ficou tão brava que ao atingir seu companheiro ele realmente o matou merece perder sua vida como resultado de tal falta de restrição, mas mesmo as pessoas que mataram sem intenção, na verdade, merecem o mesmo destino, visto que elas foram criminosamente negligentes. Mas a Torá ficará quem diz, protegendo suas vidas, se conseguirem chegar a uma cidade de refúgio antes que um parente furioso
tem a chance de xingar. Está falando de se vingar. Está falando já, comparando esse verso com o verso anterior. Vingar a morte desnecessária de seu parente. Esta abordagem é apoiada pela Torá, afirmando que se tal assassino tivesse agido intencionalmente, procurado imunidade ao lado do altar, que é um símbolo para um local onde a violência é absolutamente proibida, se refugiando nos recintos do templo, isso não irá protegê-lo contra ser levado ao tribunal pela força e julgado. Tendo afirmado isso, a Torá estende isso para as pessoas que em sua raiva apenas atingem um pai e merecem a pena de morte. Se o seu ato deixa uma marca, lesão no corpo de um dos pais, será tratado como tendo cometido uma ofensa capital. Então, esse comentário gigantesco, acho que abrange tudo e eu nem preciso mais falar nada, né? Sobre amaldiçoar o pai e mãe. Aí está envolvido vô, vó, todos os seus antepassados que são mais velhos que você, tio, tia, são considerados nesse mesmo mandamento. Ok? Vamos para o próximo. Aqui está o grande verso famoso, citado lá na Brit Hadashah. E todo o pessoal da religião idólatra gosta de usar esse verso para atacar os mandamentos da Torá, né? Que é olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Eu vou ler o comentário, depois eu vou explicar esse verso. Finalmente para você que nunca teve uma explicação óbvia. Se alguém cegou o olho do seu companheiro, ele tem que pagar-lhe o valor do seu olho. Ou seja, ele paga quanto o seu valor seria diminuído se ele fosse vendido como escravo no mercado. Da mesma forma, todos os outros casos devem ser tratados dessa maneira. Mas isso não significa o corte real do membro do infrator, exatamente como os nossos rabinos explicaram, que começa com a palavra, essa palavra em hebraico que eu não sei falar. Ok. O que significa? Não quer dizer que você vai ferir alguém sem querer no olho, aí a pessoa, não, agora você vou ter que ferir o seu olho também. Isso não existe na Torá. O que o Urash está dizendo aqui? Ele está dizendo que você vai ter que pagar, por exemplo, a pessoa trabalha com o olho, você vai lá e feriu ela. Por exemplo, eu trabalho com os meus olhos, sou designer, e aí alguém me fere nos meus olhos. A pessoa vai ter que bancar o dia de trabalho que eu vou perder até eu me recuperar. É isso que acontece hoje, deveria acontecer hoje no Brasil. Quando há justiça, isso acontece. Então, esse é o sentido de olho por olho, dente por dente. Agora, se fosse fisicamente, imagina que uma pessoa cega de um olho me atingiu. Aí eu fiquei cego de um olho. Aí eu vou lá e arranco o único olho bom que aquela pessoa tem. Que justiça tem nisso? Porque ela vai ficar cega e eu vou ficar com um olho só. Qual é a justiça que tem nisso? Nenhuma. Então não é fisicamente. E cada parte do corpo, no Talmud, fala que tem um valor diferente. Se você estiver trabalhando comigo, cortar o meu braço, não vai ter o mesmo valor, você não vai pagar a mesma coisa para mim se você cortar, sei lá, um dedão do pé. Porque um dedão do pé vai me atrapalhar, mas não vai tanto quanto o meu braço, porque sem meu braço eu não consigo trabalhar. Ok? Então, para cada coisa, cada acidente que acontecer, por exemplo, numa empresa, né, que o funcionário se machuca, um valor mais alto ou mais baixo deve ser pago para esse funcionário para ele se manter. E isso está também incluído despesas médicas e etc, etc. Tudo isso daí. A família dele, que ele também deveria estar sustentando, ele não vai estar mais. E vai entrar em todas essas casas. Veja só como a Torá é justa. Né? E também isso inibe a questão, um exemplo, uma alegoria. Você está na escolinha, aí você pega a caneta, e vai lá e risca o braço do seu amiguinho. Aí seu amiguinho vem para cima de você para se vingar. Mas ele não vai fazer um risco exatamente do tamanho que você fez nele. Ele vai querer fazer um risco maior, quase do tamanho do seu braço. É assim que acontecia quando a gente era criança. Então, para evitar que isso também aconteça, quando a justiça excede, né? Por exemplo, acontece um caso e eu vou lá sem querer, corto o dedo do meu amigo de trabalho. Aí o meu amigo de trabalho fala, não, cortou o meu dedo? Não, eu quero uma indenização de R$1 milhão todos os dias. Poxa, é o meu dedo, quer dizer, a justiça em excesso.
essa lei também evita que isso aconteça, ok? Espero ter explicado. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. É a continuação daquele verso. Olho por outro. O Merita Nezikin, ele comenta: entende essas palavras como o valor de um olho por olho, e não que uma parte culpada esteja sendo privada de seu próprio olho físico. A prova de que esta interpretação está correta pode ser deduzida no versículo 19, onde a Torá havia legislado a compensação financeira por danos causados a um outro ser humano. Se nós infligirmos a uma pessoa que tenha ferido e causado dano a outra pessoa uma lesão semelhante à que ela infligiu, o que sobraria para ela pagar? Ele mesmo, então, precisaria de atenção médica e ele mesmo sofreria a perda da renda enquanto estivesse na cama? Além disso, se aplicarmos o princípio de olho por olho literalmente, isso muitas vezes não seria justiça de forma alguma. Se o homem arruinar o único olho de um indivíduo caolho e ele tiver um olho removido com penalidade, o primeiro ficaria cego, enquanto o culpado ainda teria um bom olho para ver. Que tipo de justiça seria essa? Além disso, o indivíduo fraco pode não sobreviver tendo seus olhos arrancados para que ele pagasse com sua vida por ter arruinado os olhos de uma pessoa forte. Certamente isso não seria justiça. A única maneira de chegar a uma aparência de justiça nas situações descritas nos versos 24 e 27 é fazer uma compensação financeira pelos danos causados. Além disso, a Torá escreve em Vaikra: e se o homem infligir uma ferida em seu companheiro, assim fará com ele. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como ele terá infligido uma ferida em uma pessoa, assim será infligido a ele. É completamente impossível executar essas instruções neste verso, exceto aceitar a decisão de nossos sábios de que o que quer se dizer é comparação financeira. Bom, ele só repetiu tudo que eu já tinha explicado. Aliás, eu expliquei porque eu li o comentário antes. Então vamos lá para mais um verso. E quando alguém ferir o olho de seu servo, o olho de sua serva, e o danificar, o deixará ir solto, livre, pelo seu olho. Aí o Risconini comenta: ele tem que libertar-o para a liberdade. O ponto da Torá aqui é que o escravo não tem opção de aceitar um acordo financeiro para a perda de seu membro por seu dono. A razão é que tal assentamento seria inútil para ele, visto que, enquanto ele permanece escravo, tudo que ele possui pertence ao seu mestre. Mesmo que uma pessoa se vendeu à escravidão com a condição expressa de que seu mestre não pode controlar suas posses, o mestre permanece em uma posição que o capacita a assediar sua força de escravos para entregar seus pertences a ele. A única maneira de evitar isso é liberando o escravo. Ele está conectado a olho por olho e dente por dente. Veja que qualquer agressão ao escravo, o pagamento é sua liberdade, assim como aconteceu com o povo de Israel no Egito. O povo de Israel era escravo, os egípcios afligiram o povo de Israel, lançaram os bebês no mar, mataram muitos hebreus. Então, pela Torá, eles estão livres da escravidão. Nada mais do que a justiça sendo aplicada. Veja só que a Torá, meu querido, foi dada muitos anos atrás. E até poucos anos atrás nós tínhamos escravidão aqui no Brasil. E veja que mesmo depois de, 5.000 anos, a Torá consegue ser muito mais justa do que a época da escravidão aqui no Brasil, que foi poucos anos atrás. Né? Não que o Eterno se agrade na escravidão, mas naquela época, como eu expliquei no início, havia muitos escravos. Então o que o Eterno quis dizer? Vamos legislar leis para que seja difícil ter um escravo, né? Porque era melhor não ter um servo. Vamos legislar leis para que também não haja abuso, já que precisa ter, então para que não haja abuso vamos fazer. É que nem aquela história, o Eterno não gosta de separação no casamento, mas como o coração do homem é duro, então vamos criar uma carta de divórcio, ok?
Minha esposa puder entrar trazer um copo de água. Eu já tô morrendo aqui. Inclusive vou aproveitar esse breve comercial para falar. Se você aí é um homem da Torá e quer me ajudar a fazer esse estudo, quer me ajudar a passar esse estudo, seja bem-vindo, tá bom? Se quiser compartilhar aqui no Hangout, ao vivo, falando sobre a Torá, seja bem-vindo. Porque eu mesmo, o peso da Torá é muito grande para um homem só carregar, ok? Ele continua. E se algum boi escornar um homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, certamente, e a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Tem um boi raivoso soltado pelo pasto, ele vai lá e mata alguém, né? Ele chifra alguém, não está falando que matou alguém, mas o boi, por causa que ele chifrou, machucou alguém, ele é apedrejado e morto. E lógico que não é comum isso acontecer. Com certeza, se o boi chifrou alguém, ele é nervoso e com certeza tem uma doença. Um exemplo é a raiva. E eu tirei aqui do Babacama, que ele diz assim: não só a sua carne não pode ser comida por um judeu, mas nem mesmo por um gentil ou um cão. É completamente proibido ser apreciado por qualquer pessoa. Isso ocorre apesar do fato de que, normalmente, quando o animal de um judeu morre de causas naturais ou foi encontrado ritualmente inadequado para o consumo, a Torá permite que a carne da carcaça fosse vendida a um gentil ou dada a ele como um presente ou para ser dada aos cães. Porque naquela época os gentios não queriam saber de comer coxa, como hoje. Você chega e fala, ó, não come porco para qualquer pessoa e a pessoa vai querer te matar. Vai ficar com raiva de você. Né? Porque ela quer comer porco. Então tá bom. Se você quer comer porco, então tá aqui o porco. Você come esse porco aí. É isso que a Torá fala. Esses animais são não, tenho que explicar porque tem gente que pode pensar, então o gentil é um cara de segunda classe. Não, não é aquele segunda classe que achei nos livros de um dia pensar assim. Tanto o filho de Israel como o gentil, o que diferencia são os atos, ok? Não o interior. O interior de todo mundo é igual. Não existe essa história de alma judaica, tá bom? O que muda é as suas atitudes. O problema é que o gentil, normalmente, ele rejeita a Torá. Ele não quer saber de Torá. Então, o que acontece? Então, vende para ele. Se ele quer comer, então deixa ele comer. Ok? Esses animais são permitidos mesmo depois de terem morrido por apedrejamento, vendo que não havia matado um ser humano. Nossos sábios derivam deste verso que após o julgamento ter sido proferido, que o animal em questão deve ser apedrejado até a morte, abatê-lo ritualmente não tornará apto para o consumo ou outro uso benéfico para o dono. E olha só, isso foi escrito há anos, milênios atrás, mais de 5.000 anos atrás. E lá eles não tinham nenhuma evidência, não tinha cientista lá, não pode comer essa carne, porque essa carne não sei o que. Não tinha. Mas hoje a gente sabe. Por exemplo, se um boi ele tem raiva e ele ataca um ser humano, a carne dele, se você comer a carne desse boi, você também pode contrair um vírus. Ok? Também pode ficar doente. Eu coloquei aqui um link, né, para basear no que eu estou falando. Se você tiver curiosidade, eu vou estar colocando esse link aqui na descrição. Você clica e lê a matéria para ver que eu não estou falando besteira. Então veja só como a Torá não é algo feito por homens, porque quando é que um homem ia saber disso, né? O boi chifra ali. Qual é? Você que é homem. Imagina, você ia pensar o quê? Vamos matar esse boi e vamos fazer vamos fazer um churrasco então. Mas a Torá ordena jogar fora e não dá para ninguém. Veja só como a Torá não foi dada por homens e foi dada pelo Eterno. Ok? Se o ladrão for achado a roubar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado de sangue. Né? Aqui tá, o pessoal gosta bastante desse verso, o pessoal mais da justiça, e é isso mesmo que você leu.
Não há nenhuma culpa de sangue para ele. Isso não é considerado um assassinato. É como se ele, o ladrão, estivesse morto desde o começo de seu ato criminoso. É tomado como... Aí separa uma parte do verso e fala, é tomado como significando. E ele, o ladrão, não tinha sangue, não tinha vitalidade. Aqui a Torá ensina a regra. Se alguém vem com a intenção de matar você, seja rápido e mate-o. Okay? Não existe essa história do que eu vou ficar parado aqui, deixar ele me furar, entendeu? Eu vou pular na cova do leão. Errado. A Torá mesmo diz para não tentar o teu Senhor. Não é isso que Mashiach falou pro leão? Desculpa, pro Hassatã? Não tentarás o Senhor teu Elohim? E também quando o Mashiach fala da outra face, veja que a própria tradição judaica não está falando de você levar um tiro, sua filha ser estrupada e você ficar de boa, a gente perdoa. Está falando sobre coisas mínimas, está falando sobre fofoca, está falando sobre traição, no caso um amigo trai a confiança do outro, né? Não de marido e mulher, e etc. Não está falando sobre alguém vem te dar um soco, alguém vem quer matar sua filha e você vai ficar, não, olha, eu perdoo. Porque se fosse esse o caso, o povo de Israel já teria desaparecido do mapa. Ok? Então veja que a Torá fala, se alguém vier te matar, mate-o, não tenha dúvida disso. E se este ladrão realmente veio com a intenção de matá-lo, pois ele sabia muito bem que ninguém podia ser controlado. Pode se controlar, enquanto observa, enquanto as pessoas estão roubando sua propriedade diante de seus olhos e não fazendo nada. Ele, o ladrão, portanto, obviamente veio com esse propósito em vista, que no caso de sua proprietária, no caso de o proprietário da propriedade resistir a ele, ele o mataria. Está lá em Sanhedrin 72a no Talmud, e quem comentou isso foi Riscuni. Mas tem uma observação quanto a isso, não é assim também. Como eu falei, a Torá não é nem de direita nem de esquerda, ela é a verdade. Olha só que interessante. Eu coloquei essa imagem aí justamente. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Aí ele se torna escravo. O que significa? A vítima pretendida do ladrão, o dono da casa, se tivesse ficado claro para o dono que o intruso não pretendia o matar, mas apenas para roubar, e ele exagerou ao matá-lo, então ele deve fazer a restituição, a menos que ele se sentisse imediatamente ameaçado pelo intruso e tivesse razão para o matá-lo. Matá-lo é uma forma de homicídio culposo, olha só. Ele, o ladrão, tem que pagar 4 ou 5 vezes seu valor conforme o caso, visto que ele o descartou. Se o ladrão não puder pagar o valor dos itens roubados, mais a penalidade imposta a ele, ele será vendido para que o dono possa ser indenizado. O escolhi. O que isso significa, Yosef? Por que você colocou essa imagem? Porque essa imagem é famosa. É de um ladrão que veio com uma arma e apontou para uma mulher, no caso uma escola, e essa mulher, para a felicidade de todos, era uma policial e acabou matando e executando esse ladrão. Então tem muita gente que pega esse verso e quer falar, olha, não pode matar o bandido de dia, né? Porque é isso que quer dizer. Que se alguém for roubar a tua casa de dia, você não pode executar essa pessoa. Só que essas pessoas não consideram uma coisa. A Torá, no tempo que ela foi ortogada, as pessoas assaltavam com faca, não assaltavam com arma. Então, a partir do momento que ameaçou a tua vida, você pode executar, seja de dia, seja de noite, seja de qualquer horário. Então, alguém apontou uma arma para sua cabeça e você tem como reagir, pode se reagir. Como o próprio sábio fala, que se o ladrão, mesmo de dia, tiver com intenção de te matar, quer dizer, apontar a arma para sua cabeça, você não sabe se ele vai te matar ou não, muito provável que sim, então você pode o executar. Agora vamos para o outro lado. Por que a Torá fala que caso seja de dia e não há intenção de matar, apenas de roubar, o ladrão, ele é considerado, se você matar esse ladrão, você que é o criminoso. Primeiro, como eu disse, não existia arma naquela época. E segundo, um cara que vem assaltar de dia não é uma pessoa
que está assaltando porque ela é, vamos dizer assim, no caso naquela época, não hoje, mas é uma pessoa que está assaltando por, sei lá, porque gosta, mas provavelmente é por necessidade. Talvez uma pessoa que não tem comida em casa, e etc. E não justificando isso, mas que como era com faca, naquela época seria muito fácil 2, 3 homens desarmar essa pessoa e essa pessoa teria que restituir tudo aquilo que ela quis roubar. Ok? Então fica aí esclarecido. Se alguém enganar uma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente adotará por sua mulher. O que significa isso? Se a mulher virgem é conquistada por um cara, aquele cara chega, fica cantando, a mulher cantando, cantando, e aí eles têm relações, a Torá já considera eles como casados. Ok? Não tem discussão. Por que isso? Porque foi consentimento dos dois. E o Risconili comenta: certamente dará o preço do casamento. Ele deve atribuir-lhe uma parte do casamento, como é a prática de um homem para fazer a sua esposa, ou seja, ele deve escrever-lhe uma ketubá, contrato de casamento, que prevê uma porção de casamento e deve se casar-se com ela. Aí, né, caso o pai dessa mulher veja que esse homem tentou seduzir ela, eu não coloquei aqui, mas é o verso a seguir. Caso o pai viu que esse homem seduziu a sua filha, enganou, que a sua filha foi fraca, não resistiu, etc., ele pode cancelar o casamento e aí o cara só vai ter que dar o dote e a mulher continua sendo solteira, ok? É isso que a Torá fala. A feiticeira não deixarás viver. Isso que o Nico comenta. Você não deve permitir que a azorceira permaneça, feiticeira, desculpa, traduziu errado, permaneça viva. A razão pela qual esse assunto aparentemente não é relacionado segue os passos de como lidar com os sedutores é que as pessoas que buscam formas e meios de gratificar seus desejos sexuais legais recorrem à feitiçaria para ajudá-los a fazê-lo. Até os dias de hoje é dessa forma. Você anda por aí e você vê diversos e diversos anúncios. Traga o seu amor em 7 dias. Traga o seu amor em 10 dias. Quer dizer, feitiçaria para o amor. Veja como a Torá, né, abrange todo um contexto, né, todo o futuro. O estrangeiro não afligirás nem oprimirás, pois estrangeiro fostes na terra do Egito. Fácil de entender. Mas o Risconili complementa isso. Você não deve oprimir a um convertido. A razão pela... Opa, mudou sem querer. A razão pela qual este verso segue aquele sobre convertidos, sendo tanto a Hashem e suas divindades anteriores, é que o Eterno deseja registrar que, embora ache servir uma outra divindade como algo repulsivo, ele ama os convertidos e aprecia que eles se distanciarem de sua antiga religião. Não fazer mal ao novo convertido, fazer ele tropeçar, é um mal terrível. A nenhum viúva nem órfão afligireis. A razão pela qual a Torá usou um modo plural ao nos exortar a não explorar este grupo de pessoas é algo muito incomum. É porque muitas pessoas têm o hábito de fazer exatamente isso quando enfrentam pessoas fracas. A Torá inclui, portanto, todas as pessoas que testemunham tal exploração e não protestam estão incluídas nesta proibição. É por isso que a penalidade por pessoas culpadas disso foi escrita em modo plural. A minha ira se acenderá e eu te matarei. Então, você que oprime o órfão e você que vê um órfão ser oprimido, se tornam culpados. E logo hoje, no dia, você entra em várias igrejas, elas exploram a viúva, exploram o órfão, e aí vai lá o cara dá dinheiro para essa mesma instituição. Às vezes o cara sabe de tudo isso e ele continua dentro enfiado lá. Ele também é culpado. Ok?
Eu posso até falar por mim mesmo. Quando eu fiz parte, quando eu era da idolatria, eu não tenho vergonha por que esconder isso, né? Porque todos nós saímos de algum lugar. Quando eu era da idolatria, eu lembro que eu tinha um cargo nessa igreja, não quero falar qual era o nome, mas eu tinha um cargo e no meu cargo eu tinha sob a minha liderança vários jovens. E um desses jovens morava numa casa que era um quarto. E morava ele e a mãe dele. Era um quarto a casa. O banheiro, só tinha um banheiro e um quarto, literalmente. A cozinha, a cama. Para você ter uma ideia, o que dividia a cozinha do quarto era um guarda-roupa. Porque era casa muito pequena, muito pequena. E aí, um dos meus líderes me deu um montão de revistas e falou para mim assim, olha, eu quero que você venda essas revistas, se vira. E era revista que ninguém compra, revista de igreja. Ok. Me esforcei, não vendi tudo. Vendi mais da metade, mas não vendi tudo. Aí eu voltei com aquelas que sobrou. Ele olhou pra minha cara e falou assim, não, eu quero que você se vira. Vende isso aí também. Aí eu falei pra ele, olha, não consegui. Ele falou, cadê os jovens que fazem parte do teu grupo? Manda eles trazer dinheiro. Manda eles tirar do bolso deles, da mãe deles, do pai deles, porque tem que pagar isso aí. Porque o chefão lá quer que vende tudo. Aí eu pensei comigo, lembrei daquele jovem, lembrei que eu visitei a casa dele, pequenininha, e ele tinha uma fé nova, né? Acreditava em tudo. Se eu falasse para ele dar, ele daria. Porque ele tinha uma fé, tinha acabado de chegar na igreja, nem sabia que estava sendo enganado, nem nada. E eu pensei, será que isso é justo? E foi aí que eu comecei a minha revolta contra o sistema, comecei a estudar mais, ver mais e sair da idolatria. Então vejam que é assim que você tem que agir. Você tem que se colocar no lugar do próximo. Se você não coloca no lugar da viúva e no lugar do órfão, em lugar de quem que você vai se colocar? Hoje em dia o negócio é meio as minorias, né? O homossexual, é o não sei o que, da religião tal. Essas são as minorias? A Torá não fala que essas são as minorias. As minorias do eterno são os órfãos e a viúva. É aquela mulher que levanta para sustentar vários filhos e não tem marido, não tem ninguém. Essa é a minoria do eterno. A minoria no eterno não é um cara que quer ter relações de uma maneira errada. A minoria do eterno são os órfãos e as viúvas. Vejam só como está tudo invertido no nosso mundo, né? Aí começa. Se tomares em penhor a veste do teu próximo, lo restituirás antes do pôr do sol. Aqui é o seguinte, muitas vezes não tem como pagar. Você tem uma dívida na tribo de Israel, você tinha uma dívida e você não tinha como pagar. Então o que você dava por penhor? Sua capa. Você leva a minha capa. E aí quando eu tiver dinheiro, eu te dou o dinheiro e você me devolve a capa. Mas o Eterno fala, ó, ao cair o pôr do sol, quer dizer, eu chegar à noite, como a noite no deserto é fria, vai lá e devolve a capa. E no outro dia você pega de novo, até ele poder te pagar. Que é isso? Misericórdia, ok? E o Risco Uni, que veja que é um sábio que eu mais gosto, que ele tem uns comentários melhores, ele comenta. A Escritura pede que você faça o juramento repetidamente, muitas vezes, isto é, repetidamente para adiar o tempo do pagamento. O santo bendito seja ele diz, quanto me deves? Veja, sua alma sobe à noite e noite para mim e presta conta de seu fazer e assim se torna meu devedor. E deveria ser mantida como um penhor. E ainda assim eu a devolvo todas as manhãs. Aprendizado. Assim também você deve fazer. Tomar o penhor e restaurá-lo. Levá-lo de novo e de novo restaurá-lo. Isso está escrito lá em Midrash Tahuma e Mishpatim. Hirashi, ele comenta, você tem que restaurá-lo para ele. Você pode argumentar que, se este é o procedimento a ser seguido, a pessoa que deve pode arrastar o reembolso até o dia que ele morrer. O cara pode fazer isso, então ele nunca vai me pagar. Portanto, temos que entender este versículo da seguinte forma. O agente do tribunal não garantiu esse compromisso até que o empréstimo já tivesse vencido e ele o entregou ao credor. A regra de restaurar tal penhor para uso imediato pelo mortuário, que é quem deve, é válida apenas por 30 dias.
Este é o período em que o tribunal intervém no assunto. Quando os 30 dias se tiverem decorrido, o empréstimo não tiver sido reembolsado, o credor terá o direito de vender esse compromisso. Então, é igual a graça do Eterno. O Eterno tem graça com você até um certo ponto. Depois, ele cobra. Foi assim que aconteceu com Sodoma e Gomorra. O Eterno teve 600 anos de misericórdia para Sodoma e Gomorra. Até que chegou um momento que ele cobrou. Então você tem que ter misericórdia até, segundo o Riscuni, por 30 dias. E restituir até 30 dias, se for necessário. Né? Ou, quem sabe, ver um jeito dele pagar de uma forma melhor. Se te pagar de uma maneira um pouquinho a cada dia, é melhor. Mas passou de 30 dias, você então pega a capa dele e vende. Ok? Porque aquela é a sua cobertura e a veste de sua pele, o mesmo verso. E com que se deitaria? Será, pois, quando clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Eu vou ouvir, porque sou misericordioso. A palavra Hanun. Hanun deriva de Rinan, que significa de graça, receber. Em outras palavras, Hashem ouve os pedidos mesmo daqueles que são indignos. Por essa razão, o credor não deve supor que, se ele retiver a segurança de alguém que não seja perfeitamente justo, Hashem não ouvirá o grito do devedor. Acontece muito isso. A pessoa acha, aquele ali não obedece a Torá, vou acabar com ele. Aquele ali tanto faz, ele é idólatra. Vou lá, vou tirar a capa dele, vou humilhar ele, vou não sei o que, e o Eterno nunca vai se importar com ele. Errado. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é que isso é errado. O Eterno ouve o clamor de todos aqueles que são perseguidos. Não interessa se o cara é gentil, idólatra, seja lá quem for. O cara está em situação de perseguido, pior é para quem está perseguindo ele. Ok? Estão acabando, pessoal. Infelizmente. Os juízes não amaldiçoarás e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. Riscuni comenta, não amaldiçoe o Eterno ou um juiz. A razão pela qual este versículo foi inserido aqui é porque talvez o credor transgrediu a Torá para restaurar uma promessa sobre as circunstâncias definidas da Torá. E em sua frustração, o devedor amaldiçoa o juiz que lhe permitiria fazer o penhor com garantia do empréstimo, embora o juiz tenha agido de acordo com a Torá. Então, às vezes, a pessoa ia lá, né? E aí o juiz batia o martelo e falava assim, leva a capa dele como penhor, mas de noite você traz. Aí o cara pode ficar bravo e falar, isso não é justo, aí vai lá e amaldiçoa o juiz. Isso está totalmente errado, né? Inclusive, eu até coloquei esse verso porque esse verso chama um juiz humano de Elohim, tá? A mesma palavra Elohim. Se você já assistiu o meu vídeo que fala sobre conceito semita contra a trindade pagã, o tal Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, você sabe que nesse vídeo eu falei que a palavra Elohim ela é aplicável até para homens. E aqui está um dos exemplos, tá? Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo de sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás juntamente com ele. Aí você fala, então, como assim me aborrece? Em hebraico está escrito aquele que você odeia. Por quê? Por exemplo, uma pessoa que rouba você e essa pessoa é julgada pelo tribunal e vira escravo de outra pessoa. Ainda assim você vai ter ódio dele, vai considerar ele como seu inimigo. Veja que a Torá ela não lida com sentimentos, mas lida com ações. Quer dizer, você pode odiar ele, mas mesmo assim, se você encontrar o burro dele dentro de um buraco, vai lá e ajuda. É isso que a Torá está falando. Ok? O Rabi Shmuel Bar Isaac disse, embora um que vê o outro cometer um pecado não deve testemunhar contra ele por si mesmo, ele não deixa de odiá-lo, como é afirmado. Se você ver o burro de quem te odeia, deitado debaixo da sua carga. O Guimarães esclarece este verso. Qual é o significado de quem te odeia mencionado no verso? Se você disser que ele está se referindo a um gentil que odeia você, mas não foi ele ensinado em uma baraita que a frase aquele que odeia, de que a Torá falou é um judeu que te odeia, não um gentil,
Então ele está explicando sobre o que eu falei. Tá? Eu já expliquei antes de ler o verso. Também 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos, mas ao 7º soltarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e de sobejo comam os animais do campo. Assim farás que tua vinha, com a tua vinha e com o teu olival. Aqui vem a parte que não se encaixa no capitalismo, ok? Então, depois de 7 anos que você está plantando, você tem que deixar os frutos crescerem por si próprio. Não pode arar a terra, não pode plantar, não pode regar, não pode fazer nada. Não pode organizar a colheita, nada. E o que crescer, você pega para você e o resto as outras pessoas podem pegar. Por quê? O 7º ano é o ano de descanso e toda a terra é como a terra do Eterno. E não é isso que vai acontecer no milênio? Nós não vamos ter 6 milênios e depois vem o 7º milênio, que seria o reinado do Mashiach, que é o reinado do Shabat, o Shabat de 1000 anos, o descanso de 1000 anos, é quando toda a terra vai ser do Eterno. Então não vai ter dono, vai ser tudo sobre o reinado do Mashiach. E o Mishneh Torah, do Rambam, ele comenta: é um mandamento positivo anular a propriedade de tudo o que sai do solo no 7º ano. Como diz, e no 7º ano anulá-lo e abandoná-lo. E qualquer um que encerre sua vinha ou cerque em seu campo no 7º ano violou um mandamento positivo. Da mesma forma, alguém que colhe todos os seus frutos e o traz para dentro, em vez disso, tudo deve ser visto como sem dono e todos têm igual direito, como diz, e os destituídos do seu povo comerão. O proprietário pode trazer pequenas quantias do mesmo modo que uma propriedade sem dono. Por exemplo, 5 jarros de óleo ou 15 de vinho, e se ele trouxe mais, é permitido. Então tá aí a parte que não se encaixa no capitalismo para você que acha que a Torá é só de direito. As primícias e os primeiros frutos da tua terra trarás à casa do teu Senhor, teu Elohim. Não cocerás o cabrito no leite da sua mãe. Difícil é saber qual é a mãe hoje em dia, né? Em 3 passagens diferentes a lei é escrita. Uma vez com o propósito de proibir o consumo de carne com alimento lácteo, uma vez para nos proibir de derivar qualquer outro benefício, além de comer de tal mistura, e uma vez para proibir a fervura de carne com leite. E por que não pode misturar leite e carne? Né? Veja que não é só, não vou ferver no leite da mãe, mas não, esses 2 alimentos são os alimentos que, além de ser uma crueldade você pegar o leite da mãe e ferver o filho, né, o próprio filho da vaquinha, no leite dela, além disso, essa mistura traz um malefício enorme para você, porque quando você come e bebe leite, você come carne e bebe leite, o seu corpo, por causa do leite, perde todos os atributos para absorver o ferro. Então todo o ferro que você comeu na carne vai embora e você fica fraco. Ok? É por isso que é proibido comer carne e leite, porque vai fazer mal a você mesmo. Chegamos ao último slide. Guarda-te diante dele, falando daquele anjo, né? O anjo que eu já falei na paraxá passada. Se você não viu, vale a pena dar uma espiada. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Aí, Urashi ele comenta, o meu nome está nele. Esta passagem deve ser conectada com o começo do verso, toma cuidado com ele, para que meu nome é associado com dele, isto é, tudo que ele faz em meu nome. Nossos sábios disseram que ele, esse anjo que é o Metraton, cujo nome é até mesmo como o nome de seu mestre, pois tem o mesmo valor numérico de Shaddai. Então ele pode fazer tudo, esse anjo, né, depois de tudo que a gente falou, no nome do Eterno. Ele pode, por exemplo, falar nos mandamentos, Anohi Adonai, eu sou o Senhor. Ele pode falar isso. Né? Tem um comentário de um sábio, né, que infelizmente eu não trouxe aqui,
mas eu vou colocar nos comentários aí do lado. Para você que está assistindo gravado, tem um reprodutor dos comentários ao vivo, vou estar colando lá, se abre esse conector e vê. Mas tem um comentário que diz que esse anjo é um Elohim, o Eterno, literalmente Hashem em miniatura. É isso que os sábios falam sobre esse anjo. Ele não é Hashem, não deve ser adorado, não deve ser exaltado, nada disso. Mas a glória que o Eterno fez a ele é tão grande que ele é considerado Hashem em miniatura. Isso são os próprios sábios do Talmud que falam. Ok? Então ele pode falar no Ri Adonai, ele pode aparecer como o Eterno, ele pode representar o Eterno aqui muito bem. Ele só não pode ser adorado, porque ele não é o Eterno. Apesar dele significar o Eterno, apesar dele representar o Eterno, falar como Eterno, ele não pode ser adorado. Essa é a situação do Mashiach de Israel. Ok? Ele só é um servo obediente. Então, pessoal, depois de tudo que foi falado, tudo que foi dito, se você acha que é legal, leve esse conhecimento falando para outras pessoas, compartilhe esse vídeo, curta, se você acha que vale um curtir seu. E para finalizar, também quero informar que no dia 16 de março, nós vamos estar iniciando um grupo no WhatsApp de apoio aos estudos, para você que quer estudar. Tem o link do nosso site agora, que foi feito há pouco tempo. Tem algumas matérias lá, tem uma sessão que eu acho que vocês vão gostar bastante, que é a sessão da Tefilá, da oração. Se você tem algum pedido de oração e se sente à vontade, você pode ir lá no site, na seção de Tefilot, e colocar o seu pedido de oração e ao mesmo tempo escolher um outro pedido de oração e orar por essa pessoa também. Isso vai trazer mérito para a sua vida e vai abençoar o teu irmão. Ok? Então entre no nosso site, dê uma vasculhada, o link está na descrição. Que a Hashem abençoe todos vocês. Eu espero vocês amanhã, no domingo, com o Psicologia dos Justos. Até a próxima.